podcast Saúde Íntima com doutora Rose. Seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre redes sociais, neurodivergência e saúde mental, os bastidores que ninguém mostra. Vou estar recebendo aqui Letícia, especialista em marketing digital. E ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela. Eu quero agradecer o Ateliê Interface por estar nos recebendo aqui nesse espaço aconchegante, acolhedor, com a iluminação perfeita para a gravação, microfonia, tudo de acordo para que o podcast saia com essa qualidade que vocês estão vendo aqui. Se você deseja gravar o seu conteúdo, o seu curso, aqui é o seu lugar. Letícia, seja muito bem-vinda ao Saúde Íntima. Muito obrigada pelo convite, doutora Rose. É um prazer estar aqui, né? Porque a gente tem aí essa relação como cliente há mais de 5 anos. Então, estar acompanhando, né, tudo que tem acontecido, toda essa evolução, né, agora com o podcast, para mim é muito gratificante. Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu em te receber. E conta um pouquinho quem é você, o que você faz, como tudo começou. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia, sou especialista em marketing estrategista há mais de 5 anos. E ao longo da minha carreira como estrategista, eu fui me especializando na área da saúde. Né? A doutora Rose foi uma das minhas primeiras clientes lá atrás. E eu fui aperfeiçoando, estudando sobre marketing médico, marketing para saúde e estética, né? E hoje eu atuo realmente trabalhando esse posicionamento dessas profissionais que querem se destacar no digital com autoridade, porque a gente sabe, né, Rose, que o digital, principalmente para quem é da área da saúde, ele precisa de ter uns cuidados específicos. A gente não pode postar qualquer coisa, falar de qualquer coisa. Então, eu entro exatamente aí, trabalhando como essa estrategista que vai te direcionar, pegar na sua mão e falar o que você deve, o que você não deve postar, o que fica legal, o que não fica ali nas redes sociais, né? E também para falar um pouco sobre a questão do autismo, né? Que há mais ou menos uns 4 anos eu descobri sobre a minha neurodivergência, e isso também mudou muito aí minha carreira, meu pensamento, muitas coisas, né. E engraçado que você foi direcionada para essa área da saúde. Hoje você cuida de Instagram de médicos, Sim, de dermatologistas, né? Conta um pouquinho sim. mais sobre os seus clientes, assim, qual área da saúde você geralmente atende? Uhum. Então, geralmente, no geral são médicos e profissionais da estética, tanto dermatologistas quanto biomédicas, enfermeira esteta, por exemplo. E eu tenho também pediatras que são especialistas na área do autismo, então é muito legal porque eu acabo estudando muito sobre uma condição que eu tenho e, ao mesmo tempo, eu consigo contribuir para esses perfis, né? Mas hoje a gente tem aí endocrinologistas, nutricionistas, dermatologistas, pediatras, que a gente faz esse posicionamento estratégico aí nas redes sociais. E quando você descobriu que você era Uhum. autista e tinha TDAH, como foi esse processo para você? Nossa, falar disso é Você já trabalhava com marketing, inclusive. sim, sim, já trabalhava com marketing, né, eu tive o que hoje a gente chama de diagnóstico tardio, né, que basicamente é você descobrir já na vida adulta, né. Hoje tem muito conhecimento, tem aí, né, os médicos estão sempre falando sobre isso e outros profissionais também, nutrição. O pessoal tem falado muito sobre o autismo, mas antigamente o pessoal não tinha muita informação. Então, lá, quando eu era criança, minha mãe, por exemplo, não sabia, isso não era tão falado quanto é hoje. Então, eu tive um diagnóstico tardio, onde eu mesma fui atrás desse diagnóstico, procurei uma psiquiatra especialista em autismo em mulheres já adultas, para que a gente pudesse entender aí o que estava acontecendo, porque eu desconfiava de algumas coisas, até mesmo por trabalhar com redes sociais, por trabalhar criando conteúdo até sobre autismo, eu ficava assim: "Gente, estou me identificando com um monte de coisa". E não é aquela coisa assim, poucas coisas, né, que é muito comum também as pessoas que não estão dentro de algum espectro, como o espectro do autismo, né, se identificarem com alguns padrões de comportamento, mas não quer dizer que essa pessoa tenha, porque é algo que vem desde lá da infância até a vida adulta, não é só: "Ai, eu sou antissocial", ou "Ai, eu tenho dificuldade em socializar", ou "Ai, eu gosto muito de ficar sozinha", não, é muito mais complexo do que isso. Então fui aprofundando, fiz vários testes, né, que tem pesquisas, diagnóstico, não é uma coisa fácil com um teste da internet, por exemplo, que você vai fazer, ou com um vídeo de algum autista da internet que você viu e fala: "Ah, eu também sou". Não, infelizmente muita gente tem feito isso, né. Então é muito bom deixar claro, que é importante o diagnóstico, até para você também ter seus direitos, conseguir ter ali um acompanhamento especializado também que faz toda a diferença, né, um acompanhamento multidisciplinar inclusive,
com o auxílio da nutrição, que a alimentação é muito importante para pessoas no geral e dirá para quem é neurodivergente ou tem alguma condição, que inclusive por muitas vezes passa por seletividade alimentar. Foi uma coisa que eu tive também quando eu era criança. Sim, e inclusive, para quem é autista aí e tem essa questão da seletividade alimentar, eu percebo que todo autista que eu atendo, né, no meu consultório, ou toda pessoa que tem TDAH, porque as duas coisas levam com que o cérebro ele trabalhe acelerado, de maneira muito acelerada, então o desgaste neuronal é maior, e aí essas pessoas costumam ter muita deficiência de B12. Sim. Mas não é para vocês suplementarem por conta própria, tá? Precisa fazer o exame de sangue, identificar a deficiência e fazer essa suplementação. Sim. E aí eu percebo que não só da B12, mas também de vitaminas do complexo B Uhum. vão fazer total diferença aí para essas pessoas que têm essa neurodivergência. E muita gente não sabe. Tem Sim. uma facilidade maior de ter baixa absorção de algumas vitaminas, que aí Sim. junta com essa seletividade alimentar, porque já não se alimenta adequadamente, né, com todas as vitaminas e minerais, igual tem autista que não come nada verde, ou não come nada amarelo, ou não come nada com algumas texturas, Sim. e aí cria-se uma deficiência daquela vitamina ali em específica. Uhum. E aí a gente precisa investigar o organismo, ver o que está faltando, ou se é uma correção em alguma enzima digestiva também, que é bem frequente de acontecer, Sim. e aí a gente precisa fazer essas correções para que a pessoa tenha qualidade de vida. Sim, isso faz toda a diferença, né, doutora? Você mesma, depois que você começou a se consultar, né, e você teve, assim, uma mudança, né, dessa reposição de vitaminas, o que que isso impactou na sua vida? Qual a diferença que deu? Porque Uhum. acaba que a Letícia, ela também se tornou minha paciente, né, Sim. eu sou cliente dela e ela se tornou minha paciente também, e a gente identificou isso no caso dela. E Sim, eu vejo que você teve uma transformação depois que você começou a mudar a sua alimentação. com certeza. Eu falo assim, que é algo muito multidisciplinar mesmo. E a alimentação, ela entra como um fator muito importante, porque no meu caso, eu tenho algumas deficiências nutricionais de algumas vitaminas, até mesmo a D, por exemplo, porque eu trabalho muito ali, em casa, ou no escritório, ambiente fechado, então não tenho ali esse contato com o sol, e assim, é difícil, não vou falar que é fácil não, porque é muito mais fácil você ficar lá dentro mesmo, trabalhando no escritório, na sua casa, ali dentro. Então, a vitamina D me ajudou muito, né, no meu caso, tá, gente? Lembrando que é muito individual, não é para sair repondo qualquer coisa, a gente sabe. E ter feito os exames de sangue, esse acompanhamento fez toda a diferença, porque além de ter mais conhecimento sobre a minha saúde, né, sobre o meu organismo, sobre como ele trabalha, eu tive uma melhora também nos meus sintomas, porque a gente sabe que as vitaminas, quando elas estão em falta, elas também aumentam, né, alguns determinados tipos de sintoma. Então, às vezes, uma irritabilidade, um excesso de sonolência, né? Às vezes, com uma vitamina, um ajuste que você faz na alimentação, na sua rotina, já melhora. Então, faz toda a diferença. Às vezes a gente fica procurando também as coisas só em remédio, e não é bem assim, né? A Sim. alimentação é nosso maior remédio, né? A suplementação também pode vir contribuindo com isso. Conta pra gente qual atendimento multidisciplinar você acha essencial. Nossa, vamos lá. Não tem como eu falar de um apenas, né? Eu acho que a questão do multidisciplinar envolve realmente vários profissionais, mas para mim, eu não abro mão. É um profissional da saúde mental, né? Profissional da saúde mental, um nutricionista, né? Como você que tem me acompanhado. E também, além dos profissionais, eu acho que um estilo de vida, né? Igual hoje, por exemplo, eu pratico jiu-jitsu e eu faço também atividade física regularmente. Então, é muito importante isso. Eu não abro mão, e eu acho que multidisciplinar é exatamente isso. É você correr atrás dos profissionais certos, dos profissionais que você precisa, para que você melhore e tenha qualidade de vida, né? Porque é algo que vai estar presente, igual a questão do autismo, que vai estar presente na sua vida, para quem tem o diagnóstico, o resto da vida. Não vai ser só ali quando é criança e depois não. Essa criança que Uhum. é autista vai crescer e vai precisar desses profissionais, desse acompanhamento multidisciplinar. Então, eu não abro mão disso. Profissional da saúde mental, nutricionista e, fora os profissionais, a questão da prática de atividades físicas, que é muito importante. Antes do diagnóstico, o que você sentia ou enfrentava que hoje faz mais sentido? Também é complexo responder sobre isso, mas eu tinha um sentimento assim de me sentir deslocada, de me sentir diferente, sabe?
E eu passava por situações que eu não sabia nem como explicar. Às vezes, um cansaço em excesso depois de determinados tipos de atividade, ou algum esforço que eu tive que fazer ali para estar em uma situação, ou forçar uma socialização ali que é necessária. Mas como eu não tinha o entendimento de que eu era uma pessoa neurodivergente, eu não tinha também como me preparar para isso. Então, hoje é diferente. Eu consigo me preparar mentalmente para algumas atividades que eu sei que vão exigir mais do meu mental. eh, Atividades que vão exigir mais da minha socialização, por exemplo, então eu já me preparo antes, já preparo, organizo a minha agenda, que é muito importante ter essa questão da previsibilidade, que afeta muito essa questão de quem é autista, acaba desregulando, podendo ter crises mesmo, que não é uma coisa assim qualquer, é uma coisa realmente séria, que tem impacto mesmo. Então, eu sentia antes essa questão de me sentir deslocada e de principalmente ter essa dificuldade em eventos, em aniversário, e às vezes até de pessoas próximas, né, não é uma coisa Você assim. recusava convites? Sim, muito. É uma coisa assim, Hoje menos? hoje menos. Hoje menos, porque eu consigo ter esse preparo antes, porque eu já sei da minha condição. Então eu já tenho esse preparo antes. Se é algum ambiente que vai ter ali mais barulho, por exemplo, eu levo algum abafador de ruído, algo nesse sentido, e me preparo para no dia seguinte também eu ficar mais tranquilinha, mais calminha, para não ter tantos estímulos. Mas era uma coisa que acontecia muito e eu me senti muito culpada por muito tempo, por conta dessa situação, né, antes de entender o meu diagnóstico. E você percebe que dava um impacto na sua carreira? Porque quais são os maiores desafios de trabalhar com redes sociais sendo uma mulher neurodivergente? Olha, eu acho que só de trabalhar com redes sociais, a gente sabe que já é pesado, Uhum. porque o tempo todo tá tudo mudando, o tempo todo o mercado tá te exigindo coisas novas, e para mim, sendo neurodivergente ainda por cima, é um pouco pior, porque eu acabo me cobrando além da conta nesse sentido. Mas o que eu acho bom também de trabalhar com rede social foi que eu consegui me encontrar dentro de uma área que eu consigo hoje ter uma previsibilidade de agenda. Eu monto meus horários. No caso dos meus clientes, hoje a gente trabalha com uma organização prévia, né, que também é importante para quem é autista. Então, todos os nossos clientes, eles têm um planejamento estratégico feito com antecedência. Então, a gente não posta o que dá na telha, né? Ah, vou postar hoje sobre o dia da árvore. Não. A gente faz todo o planejamento estratégico do que faz sentido para aquele profissional, a gente faz essa análise, escreve os conteúdos, e aí sim a gente cria os designs, faz a questão de edição, tudo o que é necessário para que a gente execute esse trabalho. Então, essa questão da organização da nossa agência faz todo esse diferencial, tanto para o cliente quanto para mim. Tanto para essa questão da neurodivergência e também para realmente o profissional fluir, né? Eu acho que faz toda a diferença ter essa previsibilidade, essa organização prévia. Eu vou dar o meu testemunho aqui agora como cliente, tá, gente? Eu acho que eu tive um privilégio dela ser minha profissional, de cuidar da minha rede social. Quando ela começou, ela não sabia da neurodivergência, mas eu falo que, assim, eu tô falando como cliente mesmo, que já conheceu outras estrategistas, já conheceu outras pessoas que trabalham com o mesmo que ela trabalha. Mas eu vejo que a neurodivergência, na verdade, ajudou mais do que atrapalhou qualquer situação. Eu vejo que a cobrança que ela tem com essa agenda, com essa organização, é maior. A responsabilidade parece que é maior. E o intelecto também é diferente, porque ela encontrou algo que é realmente o que ela ama fazer. Então, assim, você vê amor em cada postagem, responsabilidade em cada postagem, organização em cada postagem. E essa autocobrança te entrega um trabalho de excelência. Então, eu estou falando como cliente dela e com relatos também de outros clientes que eu já indiquei. Sim. Muito obrigada, doutora Rose. Eu acredito que isso realmente faça muita diferença no meu trabalho, que isso possa ser um dos meus diferenciais, porque de fato a gente vê muitos profissionais de marketing, né, que se dizem profissionais, mas que não têm estrutura, que deixam o cliente na mão. E hoje eu vejo realmente isso como um propósito mesmo, assim, que Deus colocou, que eu realmente consegui me encontrar, porque é algo que eu prezo muito pela excelência, né? De entregar para os meus clientes algo que eles vejam e pensem: "Nossa, que trabalho bem feito, que trabalho legal", porque você cuidar, gerenciar o perfil de alguém, é você também cuidar ali da imagem daquela pessoa.
né? Então, é muito importante você saber o que postar, o que não postar, quando postar, se eu devo ou não me posicionar sobre algum determinado tipo de assunto ou causa. Então, eu vejo que esse é um dos meus diferenciais mesmo, de conseguir entregar para o cliente algo de excelência mesmo, que tenha sentido ali com o que ele acredita e o que vai fazer a diferença naquele posicionamento. Eu falo que não existe mágica, não existe mágica no marketing digital. Não acredite em pessoas profissionais que prometem resultados milagrosos, porque a gente sabe que isso não é possível. O que é possível é um trabalho bem feito, estrategicamente, aí sim você vai ter resultado. Não dá para você não ter resultado com o marketing tendo um trabalho bem feito estrategicamente falando. Agora, se vai ser em um mês, se vai ser em 6 meses, se vai ser depois de um ano, aí é outra história, porque depende do investimento, depende do posicionamento, e eu estou aqui como parceira, né? O cliente também tem a parte dele, né? Ah, tem que gravar algum determinado tipo de conteúdo, ou tem que enviar algum tipo de material, por exemplo, e aí a gente precisa caminhar junto, né? Então, tem N fatores que vão determinar essa questão do resultado. Mas, no mais, eu fico muito feliz e satisfeita com as nossas entregas. E eu chamo ela de camaleoa, porque ela pega o perfil de uma médica, pega da outra mesma médica, pega de uma nutricionista, de outra nutricionista e faz trabalhos completamente diferentes, de acordo com o que a pessoa realmente é e o que ela quer transmitir. Então, ter uma profissional que capta essa essência é muito raro. É muito difícil ver no mercado, que a gente mais vê o copia e cola. Sim, Tô falando que eu vejo. e é verdade, né? E eu não aguento isso de copia e cola. E você sente uma pressão por constância e performance nas redes? Como isso impacta na sua saúde mental? Uhum. Olha, eu já tive mais esse excesso de cobrança por performance nas redes sociais. Hoje eu tento lidar de forma mais equilibrada, mas é uma coisa que é muito fácil de você voltar para trás e começar a querer se cobrar de novo. Então é uma coisa que eu tenho que ficar me observando mesmo, né? Porque é muito fácil. Às vezes você vê ali um resultado, ou vê alguma coisa, e ali você já fica com aquela cobrança, nossa, eu preciso fazer, mas nem sempre aquilo vai fazer sentido para você ou para mim, né? Por exemplo, nossa, será que isso vai fazer sentido para mim, para o meu trabalho? Estar em todas as redes sociais, por exemplo, será que faz sentido com o meu público, com a minha estratégia? Então, assim, é algo que eu tenho que me policiar, mas ao mesmo tempo eu tento sempre me colocar ali naquele lugar de, ó, eu sou estrategista, então eu faço esse trabalho para os meus clientes, faço para mim também, e entender que tem que ter uma hora de descanso. Porque quem trabalha com rede social precisa parar, precisa descansar, porque senão a gente enlouquece. Porque é cada hora uma coisa nova, uma trend, uma informação. Então a gente tem que se policiar. E Todo você mundo, né? estuda muito, né? Sim, a gente Eu vejo que você precisa. está sempre fazendo curso, sempre se especializando. Sim, eu pesquiso muito, gosto de fazer esse investimento mesmo, porque é uma área que está sempre mudando, está sempre crescendo. Então, é muito importante o profissional de marketing ele se atualizar, porque está tudo mudando o tempo inteiro. A inteligência artificial, por exemplo, está aí. Não quer dizer que ela vai roubar o nosso lugar, mas se você não aprender a usar ela ao seu favor e usar ela para contribuir no seu trabalho, aí sim é uma coisa que pode te deixar ali um pouco para trás. Porque não é que ela vai substituir, seja o profissional de marketing ou qualquer outro profissional, mas a gente precisa também aprender a utilizá-la, dentro do bom senso também, é claro. Porque ninguém merece aquele conteúdo com cara de inteligência artificial, não Verdade. é? E você acredita que mulheres neurodivergentes são diagnosticadas mais tardiamente? E por quê? Não só acredito, como isso é um dado mesmo, realmente é comprovado que mulheres neurodivergentes são diagnosticadas mais tardiamente. Um dos fatores para que isso aconteça é devido ao masking, que é uma condição que as pessoas autistas aprendem a mascarar certos tipos de comportamento. E isso está muito presente no geral, tanto para homens e mulheres autistas, mas para mulheres ainda mais. Porque a gente aprende desde pequena ali a como responder, como falar, como fazer, e a gente vai vendo as outras mulheres e a gente vai imitando, gesticulando. Então, o masking é isso, é basicamente você mascarar algo, mascarar, seja uma personalidade ou mascarar ali um comportamento que pode ser difícil para essa pessoa. E aí, às vezes, quando você não está fazendo esse masking, você para e fica, meu Deus, como foi pesado fazer esse masking para quem faz, né?
Então, realmente as mulheres são diagnosticadas mais tardiamente, principalmente por conta disso, porque elas acabam mascarando mais do que os homens, do que os meninos, e desde criança eles são mais desinibidos ali. Então é mais difícil, porque às vezes a menina autista ela pode ser tímida, e aí ela é confundida ali com uma timidez, não com um possível diagnóstico, né? Não que Sim. toda menina tímida é autista, nada disso. Mas muitas vezes isso acontece. Uma menina que é mais tímida, que é mais retraída, que não tem aquele desenvolvimento. Então, isso acontece muito por esse motivo. E quando você percebeu que não era só uma timidez, assim, igual você falou que notava, né, Sim. algumas coisas assim que você era diferente do outro e que você se identificava com alguns autistas. Você pode citar pra gente assim, em quais momentos você falou assim, não, tem alguma coisa diferente aqui? Uhum. Bom, uma das vezes que eu vi, nossa, tem alguma coisa diferente, são N fatores, assim. E alguém já chegou a te falar alguma coisa a respeito? Não, acredita? Não. Hoje, eu acho, né? Você praticou um masking muito, Eu acho. Eu acho que sim. muito bem feito. Eu acho que quem convive comigo diariamente é diferente. Você olha, você consegue notar, né? E essa questão de, de quando eu percebi mesmo, foi quando eu fui percebendo aos poucos, assim, que alguns ambientes, alguns estímulos me causavam, assim, até dores físicas, mesmo. Às vezes, depois de algum evento, eu tinha uma questão gastrointestinal, ou eu tinha uma crise de enxaqueca que demorava anos, dias, né, para passar ali, semanas, por exemplo. Então, eu comecei a ver que não era só uma coisa de momento, era uma coisa realmente que estava presente ali. Então, senti um incômodo de chegar a ser uma dor mesmo, em alguns barulhos muito fortes, né? Uma moto muito alta, por exemplo. Alguns certos tipos de barulho, situações que me incomodam. Eu nunca tive tanto problema com toque físico, né? Que tem muitos autistas que têm essa dificuldade. Mas a minha questão é mais o sensorial mesmo do som. O som me afeta muito, então eu prezo muito por um ambiente mais silencioso, porque o excesso de barulho é um gatilho, assim, para que eu possa ter algum tipo de crise, né? E aí, crise, eu quero dizer uma situação onde eu tenho que ficar deitada por muito tempo, com abafador, em um ambiente sem estímulo nenhum, sem tela, sem luz, no escuro. Como se fosse um descanso, Sim, em um descanso de mental. todos os sentidos. Sim, de todos os sentidos. E aí você foi juntando Visual. uma pecinha aqui da seletividade, mais outra pecinha ali com essa questão do barulho. Fui juntando, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa, ir atrás, porque eu não queria viver o resto da minha vida passando por situações em que eu não soubesse o que era. É uma coisa que eu vou ter e vou passar o resto da minha vida com ela, mas hoje eu sei o meu limite. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, que eu sei que aquilo vai ser um gatilho para mim, e isso vai ser legal, não vai ser, então é algo que hoje eu tenho mais esse cuidado. Na sua rotina, o que você faz para conseguir manter produtividade sem se sobrecarregar? Conta aí o seu segredo. Então, sobre essa questão de me organizar, né, para manter a minha produtividade, trabalhando com redes sociais, que tá aí o tempo todo mudando, eu trabalho muito com agenda, gente. E eu sou das antigas, eu anoto tudo no caderninho. Eu tenho aplicativos de organização no computador, no celular, mas eu também gosto muito de escrever, porque escrever ajuda a me organizar mentalmente também. Então, eu tento organizar ao máximo a minha semana, o meu dia, para que eu consiga entregar minhas atividades de forma organizada, de forma estratégica, e ao mesmo tempo ter ali aquele tempo de pausa, para eu respirar, para eu ter um tempo ali de me exercitar, por exemplo, comer bem, né? Que a gente vê tanta gente que trabalha com rede social não para nem para comer. Esquenta ali um fast food, um macarrão instantâneo no micro-ondas e pelo amor de Deus. Então, eu prezo muito por isso. Então, é importante ter essa organização, a qual eu tenho. Eu penso muito e faço isso, essa organização, e eu gosto muito de escrever. Então, eu estou sempre escrevendo o que eu tenho que fazer, meus compromissos, para que eu possa ter essa organização sem que eu tenha essa sobrecarga. Hoje você tem uma equipe também, né? Sim, graças Você a foi Deus. contratando pessoas, né? Sim, E treinando essas sim, pessoas, colocando ali tudo do seu jeito. sim.
Hoje nós temos uma equipe de 4 mulheres comigo, e são colaboradoras mesmo, não falo nem que são funcionárias, por exemplo, não gosto de usar essa palavra, porque são pessoas que acreditam no meu propósito de trabalhar com marketing e que eu direciono. Apesar de ter uma equipe que elas são meu braço direito e que me auxiliam demais, eu estou sempre à frente, né? É uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro, e eu falo com todos os meus clientes, em todas as minhas reuniões também, que você não está contratando uma agência com várias pessoas e você não vai ter contato direto com o estrategista, nada disso. A pessoa que contrata a Amplia Digital, ela está contratando também a Letícia Sorage. Então, eu estou ali à frente, né? Não é porque eu tenho braços direitos ali trabalhando comigo, seja uma designer ou alguém que me auxilia em alguma atividade, que a estratégia, aquilo ali não vai estar passando por mim, né? Hoje eu entendo que ninguém cresce sozinha. É muito difícil crescer sozinho. E você precisa aprender a delegar algumas coisas, se você quiser crescer. Mas eu prezo muito pela qualidade e pelo meu olhar ali. Então, tudo passa por mim. Eu analiso cada situação. Finalizou o design? Passa por mim, eu reviso. Finalizou ali alguma copy específica? Eu analiso, eu reviso, porque precisa estar dentro da estratégia a qual eu escrevi. A estratégia, ela é 100% feita por mim. Eu tenho ali pessoas que estão comigo, me auxiliando, mas a estratégia principal, eu que estou à frente, porque eu estou ali tendo contato com o cliente, né? Sim. Então, isso é muito importante. E isso passa por mim. E eu não abro mão disso. E você faz captação externa também. Sim, eu faço. Hoje a gente faz o trabalho de captação de conteúdo, Mobile Maker, né? Então, é uma captação que ela é feita com o objetivo ali de vídeos para redes sociais mesmo, né? Vídeos que a gente vai postar semanalmente ali. E é muito interessante porque a maioria dos profissionais não tem tempo de fazer gravação de conteúdo, né? Então, você ter um apoio, ter alguém que vai ali, por exemplo, no meu caso, eu escrevo os roteiros, vou até a profissional, seja o consultório ou algum ambiente externo que a pessoa possa, né, contratar. A gente faz a gravação dos vídeos de todo mês, edita e posta aquele vídeo semanalmente ali nas redes sociais, para que essa pessoa não precise ficar preocupada em pegar o celular, ir lá, gravar o conteúdo, e o que eu vou falar hoje? Não, a gente já tem essa organização, essa previsibilidade, e a gente oferece, sim, o trabalho de captação externa de conteúdo. Muito bom. E nós estamos no mês de abril, Sim, né? Que aí nós temos uma data aí que já aconteceu na semana passada, uma data especial. sim. Fala um pouco dessa data, o que ela representa. Uhum. Agora em abril, né, foi no dia 2, se eu não me engano, foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E eu acho muito importante ter essa data, porque o autismo, ele ainda é muito, apesar de ter muita informação sobre ele, ainda tem muitos mitos, né? E muitas pessoas têm um olhar ruim sobre ele. Eu vejo, por exemplo, doutora Rose, muitas mães que negligenciam o diagnóstico do filho por ter, às vezes, um medo, às vezes já ouvi a palavra, né? Autismo, como se fosse o fim do mundo aquela situação. É uma situação delicada, não vou falar que é fácil para uma mãe de um filho neurodivergente, principalmente criança, às vezes uma mãe solo, não é isso aqui que eu estou querendo dizer, mas é muito importante, até mesmo, por exemplo, a questão do diagnóstico permite com que você tenha um crachá de identificação, como esse, por exemplo, que é muito importante tanto para crianças quanto para adultos, porque o autismo, ele é o que a gente chama de deficiência invisível. Então, não está aqui escrito autista, é algo que está aqui dentro. Então, não tem como a pessoa saber se você não estiver com um cordão de identificação. Porque a pessoa autista ela pode ter uma crise no supermercado, em um shopping, em um ambiente cheio de estímulos. E às vezes, né, a gente está aí com uma sociedade complexa para essas situações, se às vezes não vê um crachá de identificação, tanto para um adulto quanto para uma criança que está ali, às vezes a pessoa olha e pensa, estou fazendo birra. Não. Às vezes você olha, não, a mãe está com um cordão, que significa que ela é mãe de um autista, ou a criança está com um cordão, significa que ele é autista, e que ele está passando por alguma sobrecarga, algum excesso de estímulo, por exemplo. Então, isso é um direito, né? Um direito que, inclusive, garante o atendimento prioritário em filas preferenciais, por exemplo, né? Para Uhum. mães de crianças que não conseguem ficar ali muito tempo em fila de supermercado. Então, é muito importante ir atrás do diagnóstico. Eu acho que essa data é importante também para mostrar isso, para que as pessoas corram atrás do diagnóstico, porque não é só, ai meu Deus, é um diagnóstico e pronto. Não.
O diagnóstico vai proporcionar um atendimento multidisciplinar. Muitas vezes você pode correr atrás, um direito que às vezes você não sabia que tinha. E também a questão do crachá, que eu acho que faz toda a diferença, que é o cordão de identificação, para usar na Claro. escola, em caso de crianças, isso é muito importante. Sim. E a questão do autismo ainda tem também a outra questão do TDAH. Muita gente confunde as duas Sim. situações. Você consegue citar para a gente as diferenças e como que você descobriu o TDAH? Uhum. Porque assim, eu sou tia de um sobrinho, né, que ele tem TDAH. Eu tenho na família, e na família do meu marido tem autista Uhum. também. E eu consigo ver a diferença entre um e outro, né? Uhum. Assim, o meu sobrinho, por exemplo, ele é hiperativo Sim. e ele é desatento. Uhum. Então, tem momentos que ele tá mais na hiperatividade, tem momentos que ele tá mais no desatento. Uhum. E quando a gente fez essa suplementação de reposição de vitaminas e minerais e começou a dar para ele fitoterápicos, para ele usar em momentos diferentes, tanto quando ele Uhum. está no hiperativo e um fitoterápico para acalmar um pouco, quando ele está ali no desatento para estimular os neurônios a prestar atenção, a ter foco, isso fez total diferença nas notas dele na escola. Uhum. E aí, o seu TDAH é qual tipo? Então, eu não vou conseguir dizer assim de forma, né, profissional, né, falando assim, mas no meu caso, eu descobri o autismo com, que está escrito no meu laudo, com a comorbidade, né, que a gente diz na medicina, com TDAH associado. E aí é ainda um pouco mais complexo, porque minha mente funciona, às vezes ela tá mais nessa questão do, nossa, eu preciso estar com essa organização mental toda certinha para que eu não me desregule, mas aí vem o TDAH e às vezes eu fico desatenta, por exemplo, Uhum. e aí acaba bagunçando, eu fico, meu Deus, mas no final dá tudo certo. Mas o TDAH e o autismo, por si só, o autismo nível 1 de suporte, né, que temos 3 níveis e são completamente diferentes, e mesmo estando no mesmo nível, um autista pode ser diferente do outro, porque somos seres humanos individuais, mas acontece que o TDAH e o autista nível 1 de suporte, eles são um pouco parecidos, né? Uhum. Então, é difícil falar como profissional essa parte, né? Mas a gente sabe que são condições que precisam mesmo desse acompanhamento. E como você falou, os fitoterápicos, a suplementação e a alimentação faz toda a diferença, seja para um TDAH ou para um autista. Porque realmente faz a diferença mesmo ali, uma suplementação, uma alimentação, que a gente sabe que tem alimentos que vão te deixar mais estimulados, mas e se você comer isso em determinado tipo de horário ou antes de algum evento ou situação, pode piorar muito ali a agitação, seja de uma criança, de um adulto. E faz diferença mesmo, gente. Isso aqui que a Letícia falou é muito importante. O TDAH, que ele é hiperativo, porque o autista, ele não é hiperativo, é diferente. O TDAH hiperativo, ele é uma criança que ela não para quieta, ela é extremamente agitada. Eu cuidei do meu sobrinho durante uma parte da vida dele, né? Assim, até o nono mês dele, eu ficava Uhum. com ele olhando. E aí, assim, ele era aquele menino que ele não conseguia parar e brincar com o brinquedo e ficar ali paradinho, quietinho. Ele pegava um brinquedo, jogava pra lá, pegava outro, jogava pra lá e pegava outro. Ele não parava um minuto. Eu ficava exausta no final do dia. E a gente não tinha noção que ele era TDAH hiperativo. Ele nunca teve dificuldade, por exemplo, com texturas, ele não é seletivo, Uhum. e a maioria dos TDAHs não tem essas dificuldades, não tem essa seletividade, não tem dificuldade com textura. O TDAH não tem esses sintomas, vamos dizer assim, mas o TDAH ele tem essa questão do pensamento acelerado, extremamente acelerado. Parece uma ansiedade, mas não é uma ansiedade, é porque realmente aquela pessoa está sempre pensando no amanhã, no depois e no agora ao mesmo tempo. Então é Sim. tudo ao mesmo tempo que essa informação vem. Então a gente precisa desacelerar com um calmante, vamos dizer assim, para essa mente, que não é qualquer calmante também. Não é simplesmente dar um chá de camomila para esse menino, dar um suco de maracujá. Não é bem assim. Tem que ser específico mesmo, que vai fazer com que esse neurônio desacelere. E o TDAH, que ele é desatento, é aumentar o foco, é aumentar a concentração. E também é muito importante procurar profissionais que vão ajudar que ele consiga focar, que ele consiga sentar e fazer um estudo sem se distrair com barulho, sem se distrair. Porque assim, o barulho, ele não incomoda o TDAH, mas ele faz com que ele se desperte.
Sim. fez um clique que ele já imediatamente, ele tira o foco do que ele está e já presta atenção naquele barulho. Não é que o barulho está incomodando. Uhum. Então essa é uma das diferenças. Verdade. Já o autista não. Dependendo, um foguete, uma palma vai incomodar, né. Às vezes nem é um barulho tão alto assim, mas ele vai ficar, como se ele estivesse sentindo uma dor, Sim. né, Uhum. na hora que acontece ali aquele barulho. É como se fosse uma agressão, ele se sente como se fosse agredido, é como se alguém Exatamente. tivesse dado um tapa nele, agredido ele. Então essa é um pouquinho, assim, da diferença entre os 2. Eu também não sou especialista neuro, né, pra falar a Uhum. respeito, mas o que eu vejo no consultório e dentro, né, da minha casa, tanto de um sobrinho quanto do outro, são essas as diferenças. Sim. E aí, no seu caso, né, você tinha as 2 situações, tem Sim. as 2 situações que você teve que descobrir e hoje Sim. você consegue lidar bem com isso. É. E você sente que alimentação, rotina ou hábitos influenciam no seu foco, na energia ou nas crises? Ah, com certeza. Como eu falei no início, em uma das perguntas que você me fez, a questão de ter um acompanhamento multidisciplinar com um profissional da saúde mental, um profissional, né, como você, que tem me acompanhado na parte da alimentação, e a prática de atividade física, é o que me ajuda, é o que me mantém nessa questão da regulação. Que eu preciso gastar minha energia, preciso, também, ao mesmo tempo, a atividade física é uma forma de socializar também, né. Por exemplo, hoje, Eu eu vejo que também de aumentar o foco. sim, com certeza. Igual, por exemplo, eu tô no jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele ajuda muito essa parte do mental. Eu tenho visto isso. Porque é muito você pensar o que você vai fazer, o movimento que você vai fazer, o que que você vai, fazer naquele próximo movimento quando seu parceiro de treino, por exemplo, tá ali. O que que ele vai fazer agora? E aí você vai pensando, vai trabalhando ali aquela mente que precisa estar prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então isso tem me ajudado muito. Eu tenho gostado muito mesmo de fazer o jiu-jitsu. E também tem essa parte do contato físico, né, que tem me ajudado a soltar ainda mais essa parte. Apesar de não ter tanta dificuldade com ela, é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. Eu acredito que toda criança, todo mundo, se tiver condições, é claro, seria muito bom entrar em algum esporte, Hum. porque isso desenvolve muito, não só o físico, mas o mental mesmo, né, essa capacidade aí de socialização, de raciocínio lógico, de foco também. É muito importante mesmo. E eu tenho visto e colhido realmente frutos dessa prática de atividade física. Vou aproveitar e entrar numa parte íntima aqui da Letícia, gente. Ela Ai, vai meu contar Deus. pra gente como que o jiu-jitsu entrou na vida dela. Aproveitar e fazer uma propaganda aí. Ai, meu Deus. Então, o jiu-jitsu, ele entrou na minha vida por causa do meu namorado, que hoje ele é faixa marrom, ele faz faixa preta, né, do jiu-jitsu. A gente sabe que não é fácil, são 11 anos, no caso dele, para ele estar nessa faixa. Não é só uma cor ali de faixa, por exemplo, né? É toda uma história, uma vivência, uma filosofia de vida mesmo. Então, eu sou muito grata a ele por ter me apresentado esse esporte que realmente eu vejo que muda vidas mesmo, né? Ele está estudando educação física, hoje ele dá aula de jiu-jitsu para crianças e também ele pensa em começar também essa parte da questão da defesa pessoal, né? Que é muito importante, porque a gente tem visto aí, né? Várias situações e é muito importante a defesa pessoal, né? Então, Fala pra gente o nome da academia, como é que que a chega gente até ele. hoje a gente faz nossa prática de atividade física, e o jiu-jitsu principalmente, na Grace Barra, Santa Inês, do mestre Léo. O mestre Léo, a Ana, que nos acompanham por lá, né. Ele ainda não tem a academia dele, quem sabe, né, no futuro, mas hoje a gente faz essa prática lá, Muito bom. e eles nos acolheram. E teve algum momento em que você sentiu quebrada ou inadequada antes do diagnóstico? Como isso te afetou como mulher e empresária? Eh, sim, eu acho que uma coisa que eu passei e que eu me senti, assim, quebrada, foi quando eu vi algumas empresárias que não são neurodivergentes, ou que nunca falaram sobre, então, eh que aparentemente não são neurodivergentes, e tendo alguns certos tipos de conquistas ou situações ali, e por muitas vezes no passado eu me comparava com essas profissionais.
Eu olhava para elas e pensava, meu Deus, mas por que para mim é tão difícil? Por que eu tenho mais dificuldade em me posicionar de certa forma, ou estar em certos eventos, sem lembrar do fato de que cada um é individual, né? Que cada um tem uma trajetória, cada um tem um caminho. Então, a gente vê hoje eu aqui, por exemplo, você não sabe a trajetória, o caminho, né, que eu percorri para estar até aqui. Da mesma forma com que outros profissionais que hoje são maiores do que eu, seja em público ou, enfim, posicionamento, que todo o caminho que ele teve que percorrer, né? A doutora Rose mesmo aqui, desde lançado, né? Toda a história, a trajetória, os investimentos que a gente tem que fazer, que a gente faz todos os dias. Então, foi uma das vezes que eu senti essa situação e essa cobrança, esse peso. Eu, nossa, me vi numa situação de comparação e fiquei bem insatisfeita com aquilo, mas depois eu voltei para o meu eixo. Não é uma coisa que me afeta hoje, mas já me afetou. Hoje não afeta mais. Mas eu vejo que é importante falar sobre isso, porque muitas mulheres ainda têm essa comparação, principalmente nas redes sociais. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. O que a sua versão do antes do diagnóstico precisava ouvir que ninguém te disse? Nossa, que profundo! Vai me fazer chorar aqui daqui a pouco. Então, eu acredito que você não está sozinha. Você não está sozinha. Existe vida depois do diagnóstico. É uma frase que muitas pessoas usam em várias situações e vários diagnósticos. E no caso do autismo, por exemplo, não é diferente. Existe vida, sim, após o diagnóstico. Você continua ali com a sua vida, sua rotina. Mas eu gostaria de ter ouvido que eu não estou sozinha. Né? Não estou sozinha, tem um caminho, existem possibilidades, existem métodos profissionais que vão pegar na sua mão, que vão te ajudar nessa jornada. E que nem sempre precisa ser solitária. Você estar aberto para isso também é muito importante. Então, eu realmente abracei esse diagnóstico, abracei todo o acompanhamento multidisciplinar e todas as possibilidades para poder vivenciar isso. E saber que você não está sozinha é primordial e faz toda a diferença. Eu acho que você pode falar para essas pessoas agora, né? Você não está sozinha. É verdade. É verdade. Você não está sozinha ou sozinho. Porque às vezes é muito solitário, né? A jornada da descoberta de algum diagnóstico, como o autismo, por exemplo. E às vezes você fica, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida daqui para frente, né? Ou tem até vergonha de falar, né? Eu já tive muita vergonha, por medo do julgamento, por medo de críticas. Mas hoje a gente sabe que quem conhece a nossa vida e quem está lá vivenciando é só você. Então, só você vai poder ali ter esse poder na sua mente. As pessoas não podem ter esse poder todo de, nossa, o que é que vai pensar, o que é que vai falar, o que é que vai dizer. Então, você não está sozinha. E não se coloque também nesse lugar, porque é muito fácil você se colocar nesse lugar de solidão, de solitário e ir puxando assim, e se recolhendo, ficando mais para si. Por ter essa dificuldade de se abrir para outras pessoas. Então, você não está sozinho. Procure pessoas confiáveis também, porque não é qualquer pessoa, né, que vai te acolher. Pessoas confiáveis, profissionais competentes e uma rede de apoio que realmente faz toda a diferença. E existe esse caminho. Gente, estão gravando aí tudo que ela está deixando de mensagem para você? Infelizmente, nós já estamos finalizando aqui. Vamos ter mais 2 perguntas para a gente encerrar. E fiquem aí até o final, porque essas 2 perguntas agora vão pegar ela de jeito, quer ver? Que conselho você daria para a mulher que se sente diferente, cansada, sobrecarregada e não entendem o porquê? E aqui a gente não está falando só de neurodivergência, a gente está falando do mundo Geral. empresarial mesmo. O mundo corporativo, né, ele é muito masculino. A gente vê muitos homens, né, ali na frente. Então eu sinto, e às vezes eu tenho essa dificuldade ainda, acredito que outras mulheres também possam ter, de entrar nesse meio, de se posicionar, de falar e de ser valorizada por sua fala, de ser valorizada pelo seu conhecimento, independente, né, se você é mulher. Então, assim, eu digo para essas mulheres que a gente precisa realmente acreditar na nossa verdade, nos posicionar e procurar também apoio emocional, porque empreender não é fácil, não é fácil. Eu ainda não sou mãe, mas eu vejo empresárias, muitas das minhas clientes são mães,
tem ali seus filhos para cuidar e às vezes tem que ter essa jornada dupla, tripla de, meu Deus, é rede social, é empresa, é filho. Não é fácil, não é fácil. Eu ainda não vivenciei essa situação, mas vivencio com minhas clientes. Às vezes a gente conversa na correria porque elas estão ocupadas ali, lidando com aquela rotina de casa, de filhos, e ainda tem o empreendedorismo, que é tão complexo e é instável muitas vezes. Então, eu acho que é muito importante ter um cuidado com a saúde mental, né? Falando de saúde da mulher, é importante cuidar da mente, né? Procurar ter um apoio emocional de um profissional, né? Eu acho que faz toda a diferença. Porque chega um momento que as coisas pesam. E não dá pra gente caminhar sozinho, achar que é besteira. Ah, uma tristeza é besteira. Ah, uma síndrome do pânico é besteira. Uma ansiedade excessiva é besteira. Não conseguir dormir ali, às vezes, porque tá preocupada com o trabalho, com nossa, eu preciso performar, eu preciso isso. Não é saudável. Não. Nenhum sinal ou sintoma que te tire a paz é besteira. Eu costumo falar muito no meu consultório, você cuida de todo mundo. E quem cuida de você? Exatamente. Porque as mulheres, elas não cuidam de si próprias, elas cuidam da casa, da família, dos filhos, do marido, da sogra, da mãe, do pai, cuidam do empreendimento ali, elas são empresárias, cuidam de tudo. Mas quem é que cuida dela, né? Então, a gente precisa se cuidar em primeiro lugar e depois estar bem para cuidar do outro. Exato. Porque se você adoece mentalmente, você vai cuidar de quem? Uhum. Não tem como. Se você adoece fisicamente, vai cuidar de quem? Exato. Então, cuida primeiro de você para que você possa cuidar dos outros. Então, atividade física é essencial. Cuidar da mente é essencial, cuidar da alimentação, dos hábitos de vida é essencial, e depois você consegue cuidar de todo o resto, que aí tudo vai fluir, Sim, né? com certeza, doutora. Agora, um conselho para quem está iniciando no marketing agora. Quem está pensando assim, vou ser social media, vou começar a fundar uma empresa, vou começar... Quero ser igual a um player digital. Uhum. Eu também, para quem vai começar, né, a investir, se posicionar ali. Bom, um conselho que eu daria para quem está começando agora no marketing, seja como profissional da área ou um profissional de outra área que quer se posicionar nas redes sociais, é não entre na onda de fazer o que está todo mundo fazendo porque está dando certo e é isso. Não. Porque eu vejo muita gente copiando outras pessoas, copiando um conteúdo ali. E se aquilo não tiver a ver com quem você é? E se aquilo não tiver a ver com a sua essência, com a sua verdade? Acontece muitas vezes de eu ver pessoas que estão começando e aí de repente viralizam com alguma trend que às vezes não tem nada a ver com o nicho daquela pessoa ou com o público-alvo daquela pessoa. E aí chega um monte de seguidor desqualificado, depois não vai se tornar cliente, não vai usufruir do seu produto ou serviço. Então, por isso a importância de uma boa estratégia, né? Mas o conselho principal é: seja você. Que eu vejo muita gente fingindo ser alguém que não é, só para agradar ou só para dar certo ali, e depois, quando a pessoa sentar ali frente a frente com você e ver que é completamente diferente daquela pessoa que mostra nas redes sociais. Então, mostre sua verdade, o que você acredita. Sem vergonha, sem medo do que os outros vão pensar, porque vergonha não paga boleto. Muito bom. Para você que anotou todas essas dicas aí, agora é só colocar em prática. Eu vou aproveitar agora para falar do meu desafio, para a gente Sim. finalizar. O desafio Afina é um desafio que faz com que você, mulher, aprenda a cuidar da sua saúde e da sua alimentação, cuidar dos seus hábitos de vida com qualidade. Ali nós temos uma equipe multidisciplinar com psicóloga, nutricionista, com educadora física e também com fisioterapeuta, que vão te direcionar ao longo de todo o desafio, vão te impulsionar a você atingir os resultados que você não está conquistando sozinha. Tentar sozinha é muito mais difícil. Então, ter profissionais que vão pegar ali na sua mão e vão te ensinar o caminho correto, essa é a melhor estratégia para a sua qualidade de vida e para a sua saúde. Quem ainda não segue o desafio, tá aí o arroba. Anteriormente, nós passamos ali também o contato da Letícia. E se você deseja realmente investir na sua rede social, Ampliar Digital é a melhor escolha. E eu quero agradecer também o ateliê de conteúdo aqui, de gravação. É um ateliê, gente, porque aqui você pode mexer na iluminação. Eu falo assim, a Rúbia, né? Ela posicionar de acordo com o seu gosto. Igual hoje a gente está com uma luzinha vermelha aqui atrás, Tá lindo. tá com esse painel aqui atrás. Tudo de acordo com o que eu escolhi. Porque ela tem vários tipos de painéis, tem vários tipos de iluminação. E aí ela vai deixando do seu jeitinho. Por isso que é um ateliê. Você coloca
para gravar o seu curso do jeito que você quiser, para gravar para sua rede social, para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, não importa. É aqui que você consegue ter toda essa personalização de acordo com o que você quer, né? Para que esse conteúdo saia com qualidade. E muito obrigada, Letícia, por ter comparecido, por ter nos entregado, né, esse conteúdo aí de qualidade, né, neurodivergência, sobre empreendedorismo, sobre a questão também das redes sociais, né, sobre esse posicionamento aí. E se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, com a Letícia, Sim. que a gente vai responder as dúvidas de vocês, tanto aqui no podcast quanto lá no nosso Instagram. Sim, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo. Adorei. Obrigada mesmo por ter trazido toda essa informação de qualidade. Viu? Gente, e até o próximo Saúde Íntima com Doutora Rose. Aqui você encontra um conteúdo de qualidade e profissionais que são realmente responsáveis por entregar resultados. Não importa o tipo de empresa que eu trago aqui, são sempre empresas que são idôneas, né? Porque eu não vou trazer ninguém aqui que não seja idôneo, que não vai te trazer qualidade de informação, que não estude, né? Então é muito importante que você possa seguir todos os profissionais que eu trago aqui como entrevistados. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo Saúde Íntima.